agora vamos falar de um assunto super importante, principalmente aí com o final de ano chegando, né? As crianças estão de férias nas escolas. Para eles é o máximo, né? Aleluia, meu Deus, acabou, como se fosse difícil, né, gente, a vida escolar. Mas tem muito pai e mãe meio apavorado porque eles ainda estão trabalhando e não sabe o que fazer com os pequenos, né? E aí não sabe, deixa na avó, vai para a colônia de férias, meu Deus, o que é que eu faço para que esse momento seja prazeroso, tanto para pais e mães como para crianças? Calma, que a gente aqui vai tentar te ajudar. E quem conversa comigo agora sobre como ajudar as crianças, né, a lidarem com esse tempo ocioso, o que a gente pode fazer então para que as férias sejam prazerosas, é o psicólogo, o Edson Pilger. Bem-vindo novamente ao Ver Mais, Edson. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Prazer é nosso. E, de certa forma, a gente poder falar, né? Dar dicas para esses pais de como lidar nesse momento que, de certa forma, as crianças estão aí, vêm de uma rotina, né? Exato. Terminou a pandemia, uma rotina louca aula. também, né? Porque muita escola começou a aula online e daí foi para o presencial. Sim. Então, agora parece que finalmente, pum, acabou. Quando fala em férias, tem muita gente que só de falar nessa palavra já fica meio apavorado. Qual é a primeira coisa a fazer, então, Edson? Acho que a primeira coisa a fazer é os pais planejarem como vão lidar, como vão programar essas férias. Os pais vão ter férias também, esses pais vão seguir trabalhando, esses pais terão algum período do dia que conseguirão ficar com essas crianças. E a partir disso, eles combinarem com as crianças o que eles gostariam de fazer juntos, né? Ai, que legal. Porque as férias também é um momento de viver junto, viver em família, né? Dessa presença que daqui a pouco não foi possível ao longo do ano estabelecer pela rotina dos pais, pela rotina das crianças. E daqui a pouco poder, então, fazer um combinado de como que a gente vai viver esses períodos de férias. Que legal. Eu acho que férias, basicamente, é aquele final de semana ampliado, né? Que final de semana é muito rapidinho. Mais uma pergunta que eu quero te fazer, e acho que tem muito pai, mãe ou responsável, é assim, chegaram as férias, então eu posso agora nas férias dar aquela total relaxada na rotina, nos horários, tanto na hora de dormir como na hora de acordar, na hora de comer, ou ainda é interessante manter algumas coisas dentro da rotina? Ou a palavra férias já diz que tá tudo liberado? Não, é importante que a família reserve um tempo, inclusive, de fazer esses combinados, né? Até para não dificultar muito a questão da rotina das crianças. Tá. Né? Pode, de certa forma, ter uma flexibilidade nos horários, mas é importante seguir algumas rotinas até para não dificultar para as crianças se organizarem e até para essa família também não sair muito do próprio script deles, né? Porque daqui a pouco se pegam em situações, eles estão onde eles também não... E agora, o que eu faço, né? Entendi. Então é importante seguir uma rotina, mas uma rotina que ela seja flexível com as crianças, né? E uma rotina também da família, né? Que essa família possa ter uma certa flexibilidade para poder lidar com o que vai acontecer, não precisa programar tudo. Tudo. Mas de todas as rotinas, geralmente tem a alimentação, tem a organização e tem a hora do sono. Qual tu acha que seria, então, se eu for manter uma delas, qual tu acha que seria a mais importante? Eu acho que é importante todas, porque de certa forma, tu flexibilizar, tu não precisa comer isso, tu não é obrigado a comer isso agora, mas daqui a pouco tu pode comer. Então, quando tu tiver fome, tu come. Tá. Não vou dormir às 10, então, tipo, vamos combinar, você vai ter uma tolerância aí de 1h30, 2 horas para dormir. Senão, quando voltar o período, daqui 30 dias, 40 dias, o quanto que se torna difícil para eles novamente retornarem às atividades, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho que é muito legal a gente falar sobre os pais e mães conseguirem de verdade um tempo para estarem com as crianças, tendo 1, tendo 2, tendo 3. Né? Qual que é a importância desse período em que eu vou estar com o meu filho, com a minha filha, de verdade, sem o celular, sem ver televisão, sem estar lendo um livro? Eu acho que tanto a maternidade quanto a paternidade, ela nos exige por inteiro. É estar presente ali, estar totalmente disponível para aquela relação. Costumo dizer que muitas vezes o que a gente vive na infância tem a ver com a intensidade. Aquilo que aconteceu talvez por fração de 1, 2 minutos na sua infância e você se lembra disso anos depois. Entendi. Isso tem a ver com a quantidade de presença que esses pais colocam ali na relação, né? Que é, de certa forma, estarem ali vivendo intensamente aquele momento com a criança, seja o andar de bicicleta, o andar de skate, o ir nadar, o caminhar, ou brincar ao ar livre, mas que possam viver, né? Não adianta eu colocar meu filho lá brincando
e eu estar aqui com o celular, né? Ou não estar presente nessa relação. Então é importante que esses pais também consigam, reservar um momento que eles possam estar inteiro na brincadeira, no diálogo, o que eles vão estar fazendo com os filhos. Que seja meia hora, eu imagino, né, Edson? Ai, não tenho muito tempo, estou trabalhando. Meia horinha que você tiver focado. Totalmente. Né? Nem que seja para a criança estar ali falando do sonho, da ideia, eu acho que essa atenção para as crianças é muito importante, Isso. né? Não tem muito a ver com a quantidade, né? Tem a ver com essa intensidade. Então, se você conseguiu estar ali com aquela criança 20 minutos brincando, levou no parque, brincou intensamente, valeu o momento. Que legal. E quem não vai viajar, por exemplo? Né? Tá trabalhando, não vou conseguir tirar férias. É legal também criar umas mini férias, como por exemplo, mudar a programação da família em algum dia, ou mudar essa logística dentro de casa para parecer realmente que, olha, estamos aqui fazendo todas as coisas, mas é diferente? Eu acho que vale a pena criar uma condição e um espaço onde se possa viver com essas crianças as férias, né? Não tem a ver com eu viajar. Tem a ver com o que eu proporcione para essas crianças. Vamos desenhar algo junto, né? Vamos desenhar os seus sonhos. Vamos desenhar, tipo, o que tu gosta. Vamos fazer uma comida que tu gosta. Vamos fazer algo juntos, né? Acho que é marcar isso. Não necessariamente férias tem a ver com viagem. Com viagem, né? É bem isso. Crianças juntas, a gente sabe que pode ser uma paz, uma tranquilidade, porque super se entendem, ou pode também dar faísca para todos os lados, assim. E aí, vou chegar na casa de alguém, por exemplo, que eu não conheço, como é que funciona essa dinâmica? Eu acho que a dinâmica é sempre válida, a dinâmica da gente poder conversar antes, os combinados que se faz em casa ou a caminho, né? Dificilmente a gente vai na casa de alguém e é do inesperado, assim, a gente já sabe, vai ter criança, não vai, a gente sabe como que são os comportamentos dos nossos filhos, a gente já sabe alguma coisa dessas outras crianças, e aí dá para fazer alguns combinados no sentido, olha, vai brincar, não vai, como se eu for brincar, né? Estabelecer algumas regras, e até para que facilite o diálogo lá, se saiu faísca, é mais fácil, olha, lembra dos combinados que fizemos quando estávamos em casa, né? Então, tu consegue ir contornando a situação. Se é por um acaso uma criança que já é da família, né, que já tem uma certa intimidade, e aí começa a subir, pular, fazer acontecer, não escuta, dá para dar uma prensa de leve, porque também você não vai chamar a atenção da criança na frente do outro, tem isso também, né? Então, se eu conheço, se é da família, eu consigo, simbora, vamos dar um jeito? Não, eu acho que vale a pena, tipo, chamar e, olha, aqui na minha casa, as regras são essas, né? Eu não gosto desse tipo de comportamento. É importante a gente marcar que é o comportamento, não a criança, né? Repete, por favor. Porque às vezes a gente marca assim, não gosto de você. É diferente. Eu não gosto desse comportamento. Que daí a criança entende que aquele comportamento não é adequado. Porque, no geral, as pessoas não têm muito facilidade ou pouca comunicação com as crianças sobre as emoções, sobre os sentimentos. Então, elas também não sabem reagir. Então, na medida que a gente ajuda, orienta, elas conseguem também se perceber e dizer, é assim que eu posso. Aqui nessa casa eu não posso fazer tal coisa. Eu não posso fazer as coisas que eu faço na minha casa. E aí tu pode marcar, olha, na tua casa tudo bem, mas aqui em casa a gente não gosta disso. Então, essa conversa eu tenho diretamente com as crianças ou é interessante eu conversar com os pais e os pais falam para a criança? Como é que fica essa relação? Olha, depende muito da intimidade. Se essa criança está ali, se os pais estão, né, é importante que você sinalize para esse pai, né? É importante que você sinalize também para a criança. É muito comum nesses períodos, inclusive, dar conflitos na família, né? Porque a família, tipo, como assim você vai corrigir meu filho? Exato. Né? Então, é importante que você possa combinar com essa família, olha, né, conversa com fulano, esse comportamento não é adequado, olha, esse comportamento prejudica o modo como eu educo o meu filho. Então, você possa ir conversando também, até para não se sentir invadindo o espaço daquela família que você está convivendo ali, gerar um conflito, né? Entendi. Conflito familiar já viu, né, gente? Uma vez instaurado para tirar é difícil. Sim. Crianças brincando, daqui a pouco você escuta um choro, um mãe, rolou uma briga. O adulto interfere ou você deixa as crianças se resolverem e depois você vai lá e fala? Não, é importante que o adulto chegue, que o adulto presta essa solidariedade de acolher
ouvir as duas partes, né? O que aconteceu fulano, o que aconteceu, pedir para, inclusive, olhar essas duas versões, né? Até para que a criança também se sinta acolhida, né? E é importante esse contato de olhar no olho com a criança, né? Para poder saber e de estabelecer com ela esse olhar de confiança, né? E para a gente finalizar, acontece muito, recebo na minha casa. Ah, então, você vai dar a sua cama para o seu primo ou para aquela pessoa, eu vou fazer o prato que ela gosta, o brinquedo que você gosta vai ser dela também. Que mensagem que está se passando para a criança, então, quando eu tiro ela das coisas que ela gosta e estou dando para uma outra pessoa? É importante que você tenha olha, vamos receber o primo, o amigo aqui em casa. Qual que é a sua sugestão para a gente poder dialogar no sentido onde a gente vai colocá-lo dormir, ele vai dormir no sofá, a gente vai colocar um colchão no chão, a gente tem uma cama, um quarto de visita. E estabelecer no espaço familiar esses combinados. Sim. Não deixar isso para fazer na hora, para não gerar um conflito. Entendi. Porque daí você consegue restabelecer, resgatar, olha, nós combinamos isso, fulano, então, né? Tu tem uma outra ideia nesse momento, uma outra sugestão, e aí tu faz. Bem, pelo que eu percebi, então, tudo é questão de conversar e combinar antes, seja com os outros adultos, com a sua criança ou com as outras crianças. Isso, traz essa criança para o convívio, né? Dialoga com essa criança, dialoga com o seu filho. Acho que isso é a chave principal de uma boa relação familiar. Conversar com o teu filho, faz os combinados. Querido, obrigada pela agradeço. participação. Parabéns pelos 7 anos de casamento, que eu já fiquei sabendo aqui na hora do intervalo. Um abraço para ti, para tua esposa. Muito obrigada e que a gente se veja ano que vem aqui. Sim, certamente. Obrigada.